Queria aqui fazer a associação de um vídeo que eu vi sobre o eletromagnetismo do coração e Jesus Cristo. Porque esse vídeo eu achei super interessante, ele vai falar de vários termos, né? Que a percepção do magnetismo do coração vai até 3 metros de distância. Uma coisa que eu já sabia era que é o primeiro órgão a ser formado, e que eu não compreendia era que tem neurônios, né, que interpreta coisas literalmente, porque tem neurônios. E essa questão da percepção do eletromagnetismo, né, eu achei super interessante e eu associei com todas as coisas do Cristo, né, com todas as pregações, com todas as coisas que a gente percebe e lê no Novo Testamento. Quando Jesus chegava próximo das pessoas, elas eram curadas, os demônios eram expulsos, a ponto das pessoas acreditarem que apenas tocando em algo dele seriam curadas. Então, existia esse campo eletromagnético de Jesus em uma compreensão em nível hard, né? Porque hoje em dia, eu acredito que se você fizer associação com você mesmo, com coisas que você vive no dia a dia, você percebe esse eletromagnetismo e não entende direito, né? Porque nós somos seres biológicos, físicos, mas analisando bem profundamente, nós somos um aglomerado de partículas e essas partículas tem subpartículas e são energia, né? Então, existe essa percepção de energia onde a gente não compreende, onde a gente não entende, onde a gente não é ensinado a compreender, mas que a psicologia, através de Jung, traz algumas coisas referente a isso, quando ele fala da parte da mente, que é a intuição, né? Mas a gente não é ensinado a compreender isso, mas a gente vive no dia a dia e não entende, né? E quando a gente pega um vídeo desse que, sei lá, dá uma ampliada, sabe? E categoriza, dá termos e nomes para todas as coisas, a gente associa de uma maneira diferente. Por exemplo, tem pessoas que chegam perto de você e tem uma alegria que você nem sabe explicar, sabe? A pessoa chega e você já sente, eita, fulana chegou, aquela alegria, aquela positividade, aquela agitação na pessoa, e você, nossa, essa pessoa aqui chega e anima a situação. Então você percebe aquela energia, você recebe aquela energia. Parece que o coração interpreta o campo eletromagnético daquela pessoa e aí manda informação para o teu cérebro e o teu cérebro responde diretamente no teu organismo. Por isso você sente. Tem pessoas que são assim tão mansas, tão calmas, tão tranquilas, que só em falar com você, além da percepção do tom da voz e todas essas coisas, existe uma frequência eletromagnética do coração que talvez compreenda e interprete para o nosso organismo. Quem sabe daqui a uns anos a gente vai ter certeza que é isso, né? Eu achei que esse vídeo deu um up nesse nessa minha percepção e nessa minha compreensão, e eu fiz uma associação muito interessante disso, né? Tem pessoas também que são muito para baixo, depressivas, tudo só vem um lado negativo. E quando aquela pessoa está perto de você, você se sente para baixo, sugado, porque a gente também é energia, né? Apesar de ser biológico e físico e parecer que não tem associação, mas o, o coração pode fazer essa interpretação e lançar sobre o teu organismo essa sensação, né? E a gente talvez não compreenda de maneira literal, mas sente no dia a dia. E isso de várias outras coisas. Tem gente que é sensual, que quando chega pra você dá até vontade, eita, vontade de maquiar, ficar bonita, sei lá, sair, sabe? Aquela sensação, aquela energia da pessoa. E o Cristo, ele tinha muito esse eletromagnetismo dele. Tem até algumas ciências ocultas, né? Que é considerado ocultas. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Sobre esse tipo de conhecimento que fala sobre os corpos, né? Que existem camadas etéreas, assim, eu acho que são 7. Tem um estudo específico sobre isso, né? Que fala sobre isso. E alguns é, exames que a gente faz, que eles vão tirar essas fotos, imagens, inclusive que a gente precisa tirar o que é metal da gente, para que ele perceba, né, o que existe em volta. Tem até câmeras que conseguem perceber essas ondulações energéticas no nosso organismo, né, no nosso corpo físico. E aí, pode ser que daqui a um dia a gente compreenda isso de uma maneira que seja mais científica
do que apenas contextualizada em ser algo espiritual ou ser algo psicológico, né? Quem sabe um dia cheguei ao ponto de a gente compreender melhor. Mas hoje eu achei que deu uma compreensão muito massa através desse vídeo. E fazendo associações com as coisas do Cristo, né? Esse eletromagnetismo dele era tão grande que mudava o comportamento até de pessoas que eram agressivas, né? Quando levaram a Madalena para ele, que ela foi pega em adultério, existia uma lei que dizia que ela tinha que ser apedrejada. E aí os fariseus e os escribas lá levaram ela para que o Cristo caísse em erro, né? Porque assim eles poderiam matá-lo. Aí Jesus estava lá desenhando no chão e tal. E ali mesmo ele continuou desenhando. E o pessoal, aí, o que a gente vai fazer com ela? Jesus olhou, viu as pedras nas mãos deles e disse assim: que quem não tem pecado atire a primeira pedra. Cara, talvez se fosse outra pessoa dizendo aquilo, todo mundo tinha caído de pedrada em cima dele, né? Mas existia um eletromagnetismo dele tão grande que saiu de tão verdade aquilo ali. Não foi uma crítica jogada, não foi algo apenas subjetivo, foi algo que veio lá do íntimo, rio de água viva. E eles sentiram, mesmo os caras que foram lá para provocar, jogaram as pedras no chão e saíram fora. Existe a questão social de ficaram com medo do que as pessoas iam reagir? Talvez. Mas com certeza o que existiu foi uma mudança de comportamento naquele momento das pessoas que estavam em volta daquela situação, né? Então a gente percebe aí que toda crítica construtiva na vida espiritual de alguém que a gente quer dar o pitaco, tirar a sujeira do olho do outro, a gente deve fazer isso de espírito e verdade, né? Porque Deus conhece o nosso coração. Quando aquela repreensão, quando aquela crítica é verdadeiramente construtiva, ela nasce do nosso interior e ela é gerada da melhor maneira possível, no tom da palavra, no jeito de exortar, na forma de falar. Então, esse eletromagnetismo, ele pode ser passado porque os outros sintam, né? Eu acredito que o Cristo fazia isso de uma maneira muito bonita. Quando ele estava sendo julgado pelo Pilatos, o Pilatos estava muito ansioso e angustiado em julgar um homem, porque ele sentiu uma santidade naquele homem. Ele sentiu uma inocência. Aí a mulher dele chega para ele: "Ó, eu tive um sonho muito pesado, esse cara é santo." Aí ele ficava angustiado e tentando de toda maneira soltar o Cristo, né? E aí, até quando Cristo tirou esse peso das costas dele, ele disse: "Só tá aí porque meu pai permitiu. Faz a tua parte, cumpre aí a tua parte, né? Todo mundo aqui tá cumprindo uma história." Aí ele lava as mãos e lança sobre o povo de Israel a maldição, né? De ter o sangue do Cordeiro Santo sobre a vida deles. E aí eles dizem que venham sobre nós e sobre os nossos filhos. E só Deus sabe quantas coisas aconteceram ruins depois disso. Não justificando nem nada, só lembrando da passagem, né? E aí a gente percebe que esse eletromagnetismo do Cristo, ele era muito forte entre os discípulos. Ele chegava para os caras e só dizia assim: "Ei, vamos ali que agora você vai ser pescador de homens." E os caras: "Ah, tá bom, tô indo." E ia, né? Quando ele fazia os milagres, assim, muito diferenciados. Por exemplo, um dos milagres muito interessantes que tem no livro de João, todos os outros contam, os quatro evangelhos, né? Mas o João conta de uma maneira bem purpurinada, né? Porque ele era o discípulo mais novo e ele tinha percepções mais infantilizadas, né? Das coisas, mais ligadas a essa questão da parte brilhosa e purpurinada. Eu acho interessante que ele vai associar aquele cego de nascença, né? Que ali foi uma cura que abalou todos os fariseus, porque os fariseus estavam buscando provar que ele não era o Cristo de todas as formas possíveis, né? E aí, quando ele cura aquele cego de nascença com cuspe e lama, aí os caras lá ficam doidos. Não, não pode ser aquele cara, aí tem alguma coisa, aí tem alguma coisa. E chamaram até, inclusive, os pais do ex-cego para dizer se realmente era o filho deles. E eles, com medo danado, disseram: "Rapaz, pergunta para ele. Meu filho, ele é. Na cega ele nasceu, mas quem foi que o curou, eu não sei. Pergunta para ele." Porque eles estavam expulsando das sinagogas quem acreditava que Jesus era o Cristo.
E aí ele chega de novo e pergunta pro ex-cego. E o ex-cego diz: Rapaz, eu já contei essa história várias vezes. Vocês também estão acreditando que ele é o Cristo, né? Aí os caras lá ficaram loucos e disseram: Ah, por você estar expulso, quem é você aqui, não sei o quê. Depois o ex-cego se encontrou com Jesus e o adorou. Mas o que é interessante é que a narrativa toda, a gente percebe esse eletromagnetismo de Jesus nas situações, tanto entre os discípulos, quanto entre os demônios, quanto nas curas, né? Nos milagres miraculosos, nesses milagres assim que você, nossa, esse aqui foi muito, muito, o cara que não tinha uma mão e cresceu uma mão. Cara, esse aqui foi extraordinário. E a energia dele era sentida, né? Quando a mulher do fluxo de sangue o tocou, ela pensou: vou só tocar nele que eu vou ficar curada. E aí ficou curada, né? E Jesus sentiu a energia saindo dele e disse: Quem foi que me tocou? Então, né? Fazendo associação disso com nossas vidas. E sim, é interessante, verdadeiramente. Mas e aí da minha vida? O que eu faço? A gente percebe que realmente esse eletromagnetismo existe, né? Para quem crê nessas coisas, tá? E a partir dessa compreensão da existência, a gente entende o mandamento de Cristo de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Porque se eu emito de espírito e verdade uma emoção, uma sensação, uma palavra que seja verdadeira, eu vou construir isso, uma ligação para com meu Deus, eu vou amar a Deus, eu vou amar a Deus em todas as coisas. E se eu emito essa emoção, essa sensação, essa palavra de espírito e verdade para com o meu próximo, da forma que eu queria que o meu próximo fizesse para mim, e aí é onde mora todo este segredo, é onde eu vou receber aquilo que eu estou dando, porque eu estou falando do que o meu coração está cheio, está fluindo de mim rios de água viva. Eu estou emitindo isso, estou praticando isso de espírito e verdade, né? Porque Deus, como o ser que tudo é, e percebe-me como partícula nele, ele percebe que o que sai de mim é verdade, que o que sai de mim é real e cria uma realidade no outro e cria uma realidade em mim a partir do que eu emito. Porque essa questão deste eletromagnetismo me faz compreender o outro, me faz entender o outro. Claro que nós somos carnais, nós temos o ego, nós temos essa concepção do ego. Então, eu ainda assim, apesar de ter a consciência de Cristo através do Espírito Santo, ainda peco, ainda sinto raiva, ainda quero é, criticar, ainda quando alguém me faz uma crítica, eu quero rebater. É natural porque eu sou físico, eu sou biológico, né? Deus não tirou de mim a minha consciência. Ele não me tornou um robô que reproduz apenas a consciência do Espírito Santo. Eu ainda continuo sendo eu, com todas as minhas percepções dos sentidos, com todas as minhas percepções sistemáticas, emocionais, de família, de trabalho, de relações amorosas. De amigos e todos esses sistemas. Eu ainda continuo sendo eu ainda vou emitir no meu coração todas essas emoções dessas pessoas, essas minhas personas que eu posso ser com essas pessoas. Agora a diferença é que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que vai me dar aquela vozinha de escape, que vai me dar depois, mesmo eu tendo feito algo que foi errado, né, para com o Evangelho de Cristo, vou sentir arrependimento. Vai depender de mim ou não pedir perdão pelo arrependimento, pelo que eu cometi através desse arrependimento. E aí é onde vai haver uma mudança de comportamento neste meu ciclo espiritual, psicológico, emocional, afetivo para com Deus e para com o meu próximo. Mas essa percepção do eletromagnetismo do coração é muito boa, muito interessante, porque faz a gente ver como isso pode ser literalmente quase visível, sabe? Por isso que esses mandamentos, eles são tudo, já representam tudo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo tudo que está à minha volta e entendo que tudo que está acontecendo para o meu bem, porque Deus sabe todas as coisas e sabe o que é melhor para mim. E aí, quando eu amo meu próximo, quando eu amo a mim mesmo, eu vou fazer para ele o que eu queria que fosse feito por mim, mas não porque eu quero receber alguma coisa, mas porque aquilo flui em mim, sabe? É aquilo que nasce do meu interior. E quando eu fizer alguma coisa errada, que eu possa me arrepender, que eu realmente fiz algo, pisei na bola, eu tenho o Espírito Santo para me dar arrependimento, né?
por todos os pecados, porque Jesus é hoje, ontem e sempre.